Esclarecimentos ao Tribunal de Contas sobre as licitações de 5 bilhões e 500 milhões de reais para a manutenção da malha rodoviária. A Corte de Contas suspendeu os certames, indicando possíveis irregularidades. É isso, a determinação sobre os dois editais foi expedida pelo conselheiro Ivens Linhares e publicada na última sexta-feira, mas o governo do Paraná só se manifestou oficialmente na tarde de ontem. Primeiro processo licitatório que foi suspenso pelo TCE era para a contratação de empresas que iriam executar serviços de manutenção e conservação nas rodovias sobre a jurisdição da entidade. O serviço é subdividido em 40 lotes e tem o valor total máximo de 5,29 bilhões de reais. Já o segundo edital trata da execução de serviços do pavimento e de faixa de domínio dos trechos de estradas sob jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, que estão inseridos no chamado novo programa de concessão de rodovias. Está subdividido em 5 lotes e tem como valor total a soma de 206,5 milhões de reais. Para o Tribunal de Contas, existem 6 possíveis irregularidades nestas licitações. Entre elas está a disponibilização de informações adicionais à disputa e que são capazes de afetar a formulação das propostas a poucos dias da abertura dos envelopes e sem a necessária republicação do edital. Muito bem, outro ponto indicado pela Corte é a adoção de valores de insumos asfálticos substancialmente acima dos valores de mercado, resultando em um possível sobrepreço de 308,1 milhões. O Tribunal de Contas do Estado ainda apontou a falta de detalhamento do custo de administração local, mobilização e desmobilização e canteiro de obras. O governo do Paraná informou por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, que vai prestar então todos os esclarecimentos solicitados pelo Tribunal de Contas do Estado dentro do prazo previsto de 15 dias. O governo também disse que os editais publicados seguem a legislação vigente e que espera que os processos sejam retomados o quanto antes. O Departamento de Estradas de Rodagem também destacou que continua realizando serviços nas rodovias que administra por meio de outras contratações mais antigas e que futuramente serão substituídas então pelos novos programas. E ainda na manhã de ontem, durante uma solenidade de abertura do ano letivo da Rede Estadual de Ensino, tivemos volta às aulas nas escolas estaduais, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, comentou então a suspensão dessas licitações por parte do Tribunal de Contas do Estado. Vamos ouvir o que ele disse. O que acontecia no passado é que você fazia uma licitação para fazer manutenção nos mais de 10 mil quilômetros que tem o Paraná de estradas asfaltadas e muitas vezes você ficava na mão de uma ou outra empresa. Então, 2 empresas. Se uma empresa não fosse boa, metade do Paraná ia pagar essa conta por ter estradas ruins porque a empresa não era boa. Então, o DR, analisando um novo conceito, uma nova maneira, uma nova metodologia de fazer essa licitação, entendeu que era melhor dividir o Paraná em várias outras regiões, né, e dar a oportunidade para muitas empresas participarem, até para não ficar um monopólio de uma ou outra empresa mandando na licitação. Bom, sobre o edital que prevê então a manutenção e a conservação de rodovias que estão dentro dos lotes de concessão do pedágio, a Ratinho Júnior explicou que se trata de uma necessidade, porque a conclusão da cessão de todas as rodovias ainda pode demorar. Enquanto as empresas não entrarem, você tem que fazer a manutenção, né? Nós fizemos 2 lotes de concessões que abrangem 1.100 quilômetros, mas nós temos outros 2.200 que precisam de manutenção até que as empresas passem a assumir essa manutenção. Enquanto não assumem, nós temos a obrigação de fazer essa manutenção até para que não aconteça acidentes e possa ficar em bom estado. Então, como nós não temos controle desse prazo, porque agora os outros outros dois lotes foi para o Tribunal de Contas da União, isso pode ser rápido e pode não ser rápido. Você tem a questão da Bolsa de Valores, que quando for para a Bolsa de Valores pode ter um ganhador, como também não pode ter um ganhador. Então, nós temos que trabalhar com planejamento a médio e longo prazo. Se vier a ter os novos prestadores de serviço na concessão, aí você automaticamente retira esse lote e para de fazer a manutenção.
Bom, segundo as cautelares, as decisões expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado, os efeitos dessa suspensão das licitações vão ser mantidos até o julgamento de mérito dos processos, a não ser que exista uma revogação antes disso. O governo já disse, Bia, que vai trazer, portanto, os esclarecimentos devidos, e é importante que o faça, porque, embora a gente tenha ouvido ali o governador falando, o que parece óbvio, né? Enfim, você não deixar na mão apenas de uma empresa, quantas obras nós acompanhamos que tem ali uma série de pepinos e complicações durante esse processo de manutenção, processo de cuidado com as rodovias e que acabam muitas vezes, como ele disse, uma empresa, se fica na mão de uma só, ela dá problema, faz o quê? Fica todo o Paraná rendido. Então, é inteligente sim a estratégia do governo do Paraná de dividir em lotes. Mas pelo que a gente lê aqui, existe uma série de irregularidades que o TCE aponta em relação à clareza, né, transparência e até a organização dessas outras licitações com esses blocos divididos de rodovias pelo Paraná. Perfeito, Rafa. Vale lembrar então que esse prazo ele é de 15 dias, tanto para o diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná, quanto para o próprio departamento, apresentar esses apontamentos, aí, esses esclarecimentos em torno desses 6 pontos que foram fixados ali nessa tese pelo Tribunal de Contas. A gente lembra aqui que Tribunal de Contas do Estado, apesar do nome, não é um órgão julgador, não tem aquele mérito de julgar como um tribunal. Ele é um acessório, um dispositivo muito importante dentro aí de uma federação, de um estado, para auxiliar nos trabalhos de fiscalização do legislativo. É justamente em cima disso, então, que o TCE se debruçou nesse caso, fazendo essa avaliação e esse relatório em cima dos contratos de manutenção das estradas. Vale reforçar aqui que essa manutenção é aquela que foi contratada pelo governo do estado para esse período que a gente ficou sem pedágio. É a operação tapa-buraco, é a roçada, e ao mesmo tempo a gente vê que algumas pessoas continuam reclamando das condições das estradas, os contratos firmados pelo estado aí com essas empresas eram para manutenções mais emergenciais, não para exatamente serviços mais extraordinários. Isso quem vai fazer vai ser a concessionária daqui para frente quando assumir, as primeiras já estão assumindo. Então a gente vê que de fato é um serviço emergencial que é para ser feito para não deixar a casa ali, o teto da casa todo cair, para se manter as estradas nesse meio período, mas pontos aí importantes devem ser apresentados nesses esclarecimentos nos próximos 15 dias. A gente destaca aqui principalmente essa necessidade de mais informações, esse leve indício aí de superfaturamento que pode ter sido apontado pelo tribunal em torno de 308 milhões de reais no valor ali da massa asfáltica, no preço que não é tabelado, mas basicamente existe ali uma referência hoje dentro do mercado. Então, é importante que exista essa resposta dentro do prazo possível. A gente continua acompanhando e é claro que todos os esclarecimentos vão ser trazidos para cá. Agora, 7h13. Repita. 7h13.